Amém, graça e paz. Meu Deus, eu estou muito emocionada. Alguns me conhecem, sabem que eu sou chorona. Eu sou chorona, eu estou muito emocionada porque é Deus, irmãos, é Deus que faz. É Deus que move as peças, que tira a gente do lugar, da nossa zona de conforto. Para quê? Para alcançar pessoas. Eu fui alcançada por muitas pessoas, pela vida do pastor Ailton, da tia Simone, do pastor Zeca, por todos os pastores que passaram nesse lugar. E hoje eu posso dizer que eu também tenho sido bênção na vida das pessoas por onde eu passo. Porque como o pastor falou, Deus, ele só precisa de um sim nosso. Uma vez que eu digo sim ao Senhor, pode ter certeza que Ele vai te surpreender. E eu estou aqui nessa noite para te animar, para dizer que aquilo que Deus fez na minha vida, que eu nem imaginava, os sonhos que Ele me deu e os que tinha enterrado e que Ele ressuscitou, Ele pode fazer na tua vida hoje. Deus, eu pensei em várias coisas, eu falei, tem muita coisa para contar. Eu até falei, né, que eu estava pensando, que eu estava vindo para cá. Se eu abrisse uma passagem na Bíblia e fosse contar da vida de alguém, seria mais fácil. Mas quando é a nossa vida, é carregada de emoção. A gente sabe do que a gente conquistou, mas a gente sabe o que também a gente precisa para conquistar. Né? Tem uma jornada inteira pela frente. E aí, quando o pastor me chamou para falar da minha vida, eu falei, meu Deus, como é que eu vou voltar naquele lugar? Vou chorar do começo ao fim. Porque, irmãos, minha história é de amor com esse lugar, com essa igreja. Deus me trouxe para cá em 2012, eu vou pular um pouquinho a ordem do que eu tinha feito, nunca funciona da forma que a gente planeja, né? Eu sou da moda antiga, porém eu sou jovem, tá? Mas eu gosto de anotar, porque se eu anotasse na minha cabeça, né? Fiz também a minha anotação no celular, mas eu vou pular um pouquinho a ordem, por quê? Porque a minha vida, minha relação com essa igreja foi sabe, quando você acha que está tudo acabado, e aí o Senhor fala, ainda não, Raquel, eu tenho mais para você. Eu tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro, eu vim fazer um doutorado em astronomia no Observatório do Valongo, e eu tinha decidido no meu coração que eu não iria mais seguir a minha carreira acadêmica sozinha. Eu falei, Senhor, algo precisa acontecer na minha vida, porque eu estou cansada. Isso eu tinha 25 anos. Eu estava cansada mesmo. Eu falei, Senhor, está muito difícil, está pesado. E porque, irmãos, eu nasci no Evangelho. Vou começar a contar e depois eu vou ler alguns versículos para a gente... Sabe que a palavra de Deus, ela é tudo. Eu nasci no Evangelho, tenho 37 anos, sou natural de Ilhéus, na Bahia, sou a quarta filha de 8. E assim, a minha vida inteira foi sempre indo para a igreja, mas sem conhecer o verdadeiro Deus. E louvo a Deus pela vida da minha mãe, porque ela me obrigava a ir para a igreja. Porque a palavra fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por mais que eu entendia que aquilo não era... Eu amava estar na igreja, assim, no sentido de ouvir louvor, mas eu achava que o mundo também era atraente para mim. Eu queria fazer algumas coisas que as minhas colegas faziam, queriam conhecer, ouvir algumas músicas, porque como uma boa baiana, gosta de uma dança de axé, e eu vivia nesse misto. Né? Eu gostava de dançar, mas eu estava na igreja. Isso porque eu ainda não entendia que eu ia dançar na igreja. Aí teve tudo um propósito. Então, a quarta de 8 filhos, do sul da Bahia, uma realidade de certa forma, uma realidade de falta, porque nós éramos humildes, nós não tínhamos bens, não tínhamos muitos sonhos. A minha mãe dizia pra gente, né, vocês vão estudar para ser alguém na vida. Era sempre isso que ela me falava. Vocês precisam estudar para ser alguém na vida. E aí aquilo ficava ecoando na minha cabeça. Preciso estudar, preciso tirar boas notas para que eu possa receber o elogio da minha mãe. E ser alguém na vida. Mas eu vivia a minha vida tranquila, achando que eu iria terminar o meu ensino médio, casar, ter filhos e acabou ali. Esse era todo o meu sonho, irmãos. Não que casar, né, crescer, terminar o ensino médio, casar e ter filhos fosse uma coisa assim, é simples, mas era tudo que eu sonhava. E Deus falou assim, não, Raquel, tem mais para você. Eu vou te levar a alguns lugares. Ele ainda não tinha me mostrado tanto que ele ia me levar, mas o Senhor falou que não ia ser bem assim como eu tinha imaginado. Por quê? Porque eu queria ficar na minha zona de conforto. E aí o Senhor falou, não, vamos lá. Quando eu era pequena, só voltando um pouquinho, eu lembro de uma situação que eu estava no colo da minha mãe, olhando para o céu. E eu falei, nossa, que lindo, mãe, eu quero estudar aquilo ali. Nem sabia que existiria um dia uma profissão de astronomia ou de astrofísica. Eu estava sentada, minha mãe comigo, lá a gente tinha pouca iluminação, né, porque não tinha muito prédio, não tem aquela poluição da cidade grande, então a gente conseguia ver as estrelas. E
E aí eu falei isso. E Deus, amados, Ele é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Ele guarda aquilo que você fala. Você pode achar que você falou numa bobagemzinha, num momento que não sabe. E que Deus... Não, Ele ouve, irmãos. Sabe por quê? Porque eu cresci, fui seguindo a minha vida, amava matemática, amava física, e eu achava que seria só aquilo, Carolzinha. E Deus me mostrou como Ele é grande. Isso, irmãos, no meu processo, eu não entendia onde Deus ia me levar. Isso eu fui só vivendo. E eu digo como eu fui empurrada pelo Espírito Santo. Não fui seguindo a minha vida de acordo com... Não, eu sei onde eu vou chegar. Eu sabia, depois eu vou mostrar para vocês que eu comecei a entender onde eu queria chegar, achando que aquele era o meu máximo. E aí, quando eu estava no 2º ano do ensino médio, o governo da Bahia lançou um programa, que é a Iniciação Científica Júnior. E aí, tá bom, Raquel não era assim, aluna nota 10, mas era aluna nota 7, nota 6, nota 8. Mas eu gostava muito de conversar na sala. Gostava de conversar com todo mundo, e me envolvia com o professor, e conversava com o professor, e tirava dúvida, e conversava. E aí uma professora de história soube desse programa, e aí falou, Raquel, eu sei que eu já tenho uma pessoa, é Raquel. Falou lá na coordenação e deu o meu nome. E aí, quando eu soube desse programa, eu fiquei entusiasmada. Só que, irmãos, naquela época, uma realidade completamente diferente. E eles me ofereceram R$80 por mês para ir 2 vezes na semana fazer um estágio, né, fazer um curso na universidade. Até então, eu nem sabia que existia uma universidade na minha cidade. Não tinha a menor noção de que eu iria fazer uma universidade. Porque o meu planejamento era terminar ensino médio, casar e ter filhos. E ser caixa de supermercado. Eu não tinha contado. Mas era esse, irmãos, meus sonhos. Era crescer, terminar ensino médio, me casar, ser caixa de supermercado e ter filho. E viver ali, perto da minha mãe, dos meus pais, né? Para sempre, não tinha outro plano. E aí, irmãos, pasmem. Quando eu cheguei na universidade, eu não gostei de nada. Eles me mostraram curso de tal coisa, curso de, sabe, de biologia. Eu sempre falo dos bichinhos do sol. Novamente no vídeo que o pastor viu, eu falei dos bichinhos do sol, porque eu fui no laboratório de biologia e tinha tudo quanto é coisa mais linda que você possa imaginar. E tinha alguém que estudava bichinhos do sol. Gente, sabe, a gente só fala, sai daqui. Mas tinha gente que gostava de estudar aquilo. E aí eu falei, não gosto, por enquanto eu ainda não me identifiquei. E aí eles falaram assim, eu já sei, assim, o que você gosta? Eles me perguntaram. Eu falei que eu gosto de matemática. E a palavrinha mágica, que eu sei que foi o Espírito Santo que empurrou, foi o céu. Eu gosto de matemática e gosto do céu. Eu nem sabia que existia astrofísica, por exemplo. E aí Deus falou, eu creio que Deus tocou no coração do pró-reitor, que eu não sei se era cristão, mas ele disse assim, eu já sei aonde eu vou te levar. E me levou no laboratório, laboratório de física teórica e observacional lá da UESC. E lá eu conheci o meu professor, o professor André Ribeiro, que foi o meu mentor desde a graduação, durante o mestrado, durante o pós-doutorado, e foi durante o doutorado, meu colaborador durante o pós-doutorado, e também foi o meu padrinho de casamento. Deus, ele começou o processo que ele iria fazer na minha vida. Eu aceitei, né, porque eu cheguei naquele laboratório, e eu fiquei encantada com tudo aquilo, com a possibilidade de estudar o céu, e aceitei o desafio. Fiquei aquele 1 ano estudando, né, trabalhando com eles, fazendo pesquisa, e foi muito bacana, porque ele sabe, irmãos, como Deus ele é grande. Eu não tinha base nenhuma de matemática, gostava, aquilo que eu achava que era boa, era o que eu conhecia, mas não era tudo que eu precisava passar no vestibular. Por quê? Porque eu era de uma origem humilde, minha escola era pública. Então, a gente não tinha muitos professores de física, eu tive professor de física no 1º ano, no 2º ano o professor veio na última unidade, e no 3º ano a gente teve mais ou menos um professor de física. E matemática era melhor, porque era mais fácil de encontrar professor. E aí, assim, Deus foi tão generoso comigo, e eu falo que é bondade, misericórdia do Senhor com a minha vida, porque eu não tinha base em matemática, mas Deus, ele investiu em mim. E ele enviou pessoas para investir em mim. E aí, irmãos, aquele professor, ele me adotou. Ele me adotou como filha. E aí ele falou, não, Raquel, eu vou te ensinar o que você precisa para passar no vestibular. E aquele 1 ano, irmãos, foi tudo que eu tive para poder me dedicar, aprender o máximo e passar no vestibular. E por incrível que pareça, eu passei.
Eu passei, e, nossa, irmãos, e eu chorava muito. Chorava muito, sabe por quê? Porque naquele momento eu não entendia o que a fé podia fazer. Eu achava que era Raquel tentando fazer alguma coisa. Era que eu sozinha poderia fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu ainda não tinha entendido o Deus a quem eu servia. E quem eu sirvo hoje. E é o Deus fiel. Por isso que eu falo, até pedi para depois a gente vai cantar aquele louvor. Por quê? Porque Deus, ele precisa de pessoas para que ele possa exercer a bondade dele sobre a nossa vida. E aí, irmãos, passei no vestibular, começou todo o desafio. Aquela aluna que era boa no ensino médio em algumas coisas, começou a ser aluna regular. Fui para final em todas as matérias no primeiro semestre, e aí, exceto português, claro, né? Porque é a minha língua nativa. Então, eu não admitia ir para final em português. E aí, irmãos, foi passando, com todas as dificuldades, pegando carona para ir para a universidade, passando horas e mais horas sem comer. Literalmente comendo banana real, que eu não sei se vocês sabem o que é. É um pastel doce com banana e canela. Então, cheio de açúcar, sabe por quê? Porque aquilo me dava energia. E era o que tinha. Eu era um palito. Se vocês virem as fotos, vocês não vão nem imaginar que aquela era a mesma Raquel. Por quê? Porque Deus estava me moldando, me tirando da minha zona de conforto para aquele lugar que Ele me colocaria hoje. Sabe, irmãos, o Senhor sempre me mostra ao longo da minha trajetória que não era só por minha causa, era por conta das pessoas que eu iria alcançar no meio do caminho. Hoje eu vejo pessoas na astronomia dizendo que eu faço falta, que tem algo em mim que eles não sabem o que é. Irmãos, eu digo que é o brilho do Espírito Santo, é o fruto do Espírito Santo que está em mim, porque eu sozinha não sou nada. Sabe, irmãos, e foi muito impressionante ver como Deus foi me moldando, me tirando da minha zona de conforto, trabalhando aquilo que eu precisava ser trabalhado para chegar onde Ele queria. E aí, então, eu já estava namorando com o Gerson, que é ao mesmo tempo que eu entrei na graduação, eu comecei a namorar com ele começou a namorar comigo. Né? E aí ele acompanhou todo esse processo. E foi muito engraçado, né? Porque a graduação inteira foi muito sofrida, porque à medida que eu via os meus colegas, né, que já tinham uma bagagem muito melhor, né, vinham do ensino médio com uma bagagem mais robusta, passando as matérias, e eu não, vou junto, estou correndo, estou sendo glorificado na minha vida. Terminei a graduação, foi aquele choro na cerimônia de formatura, e aí veio o desafio do mestrado. E aí eu fui sendo conduzida pelo Senhor mais uma vez, fui fazendo o mestrado, o Senhor trabalhando na minha vida, e aí veio o doutorado. Só que, irmãos, já tinha chegado o meu tempo lá em Ilhéus. Eu sabia que no final do mestrado eu precisaria sair daquele lugar. E aí começou aquele luto, aquele sofrimento, né? Porque eu sabia que eu tinha um chamado missionário, mas é muito bonito você dizer que tem um chamado missionário sem perceber que um dia o Senhor vai tirar da sua terra, né? Porque a gente fala, não, eu tenho um chamado missionário, mas a parte difícil é sair. E aí chegou o momento de sair. Né, eu terminei o mestrado, defendi a dissertação e passei no doutorado aqui na UFRJ e chegou a hora de vir para cá. E também coincidiu da gente decidir casar, porque como um bom assembleiano que a gente era, não podia se mudar sem casar. Então foi a hora de Gerson, né, ser convidada a me pedir em casamento. E é claro que ele não ia dizer não, por conta de toda a pressão e que ele queria ficar comigo. Sabe, irmãos, vou fazer um parênteses muito grande, que ele fala que ele se apaixonou por mim por uma foto, tá? A gente é da época do MSN do 3 segundos. Vocês não devem saber. Mas ele penou um pouquinho para ficar comigo. Né? Mas tudo isso, durante a graduação, mestrado, doutorado, né? Tendo que lidar com os desafios da faculdade, desafios do mestrado, os desafios de entender o meu chamado, porque eu tinha um chamado missionário, só que eu achava que meu chamado missionário era para a África. E aí, quando eu estava preparando a ministração, o Senhor falou comigo sobre isso. Eu lembro de um dia que a gente estava na casa de profeta, porque a gente era meio desses que ia para o monte. E aí, teve um dia que a gente foi para a casa de profeta, e aí, eu acho que eu tive uma visão. Eu vi a gente vestido de bandeiras. Nossa roupa era vestida de bandeira. E eu achei, vou para a África. Fechou ali. E isso ainda estava no mestrado. Sem entender que o meu propósito com o Senhor era na ciência, né? E aí, beleza, fechou o mestrado, casamos, vim para o doutorado. E aí, irmãos, de tudo começou a dar meio ruim. A gente namorou por uns 7 anos e meio, e a gente estava aqui num lugar diferente. Eu sem minha mãe, gostava muito de falar, não tinha muito com quem falar. E aí,
me deparei com uma realidade completamente diferente, sem dinheiro e tendo que me virar para defender o doutorado. E aí teve um belo dia, a gente teve um problema em casa, e aí eu saí sem rumo. Já tinha mudado para cá, né, porque o Senhor, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. E aí eu estava morando na Zona Sul, né, e eu estava procurando apartamento pelo Rio de Janeiro. E aí a minha irmã, lá em Ilhéus, eu estava preocupada porque eu não estava encontrando de jeito nenhum, minha irmã lá em Ilhéus, entrou na internet e achou um apartamento aqui na Aquidabão. E aí foi Deus alinhando o caminho, ajustando as arestas. Porque, irmãos, quando eu saí de Ilhéus, eu já tinha falado para o Senhor que eu não queria fazer o doutorado sozinha. Eu precisava da ajuda dEle, porque eu não ia conseguir. Porque, irmãos, era uma carga muito grande. Imagina você tendo que ser cobrado o tempo todo por boas notas. Eu não conseguia nem ir ao culto. Eu dançava na igreja, né, quando eu era jovem, mais jovem. Quando eu era mais jovem, eu dançava na igreja. Eu estava todos os dias praticamente na igreja. Para vocês terem uma ideia, a gente não tinha tanto transporte público como temos hoje. Eu ia a pé, como daqui até... não consigo ter referência. Mas eram uns 2 quilômetros, porque eu não lembro mais das distâncias daqui. Eram uns 2 quilômetros para ir para a igreja, ensaiar. E voltava esses mesmos 2 quilômetros. Por quê? Porque eu amava o Senhor. Eu ainda não entendia. Eu gostava das coisas que me divertiam dentro da igreja. Mas eu tinha parado de fazer todas aquelas coisas por conta da minha carreira. E aí eu falei, Senhor, está difícil. Sozinha eu não vou conseguir. E aí teve um momento, né, no final de 2012, quando aconteceu a situação na nossa casa, eu saí sem rumo e eu encontrei aqui a primeira igreja batista. Por isso que eu falo, irmãos, a minha história de amor com esse lugar, sabe, não tem como descrever, porque foi onde eu fui realmente ressuscitada pelo Senhor. Sabe, foi onde eu me entendi quem eu sou em Deus, e foi onde eu entendi o propósito de estar aqui na terra, que é de alcançar pessoas. E aí, quando eu estava trazendo a memória, o Senhor estava trazendo a memória essa história, eu lembrei que quando eu cheguei aqui, o pastor Ailton foi, me abraçou, falou comigo, eu estava já bem sensível, chorando, e aí, no final do culto, o pastor Ailton lembrou meu nome. Parece algo bobo, irmãos, mas pensa, você é um visitante na igreja, a igreja super cheia, a pessoa lembra teu nome. Não foi o pastor Ailton que lembrou do meu nome, foi o Senhor que lembrou meu nome para ele, porque ele sabia que aquilo ia me fazer voltar. E foi esse voltar que foi onde o Senhor começou a fazer aquilo que Ele precisava fazer na minha vida. Irmãos, como eu cresci nesse lugar. E como eu aprendi que sem Deus eu não sou nada. E o meu doutorado, irmãos, ficou a coisa mais leve desse mundo. Eu entendi o meu propósito e eu vou ler para vocês. Eu pulei toda a minha anotação, mas não tem problema não. Eu quero ler com vocês em Jó. Por que eu vou falar para vocês esse versículo? Porque, irmãos, esse lugar, aqui na PIB, eu fiz o Nutri, que era o núcleo de treinamento, aprendi mais a palavra, servi nesse lugar, como eu já não fazia há muito tempo. O Senhor me moldou de uma forma tão importante, tão preciosa. Por quê? Porque essa igreja me ensinou a amar pessoas. Porque eles me amaram de uma forma que eu nunca tinha sentido esse amor. E era o amor de Deus pela minha vida. E isso me ensinou o quanto eu preciso me importar com as vidas. E o que Deus fez na minha vida não foi só por causa do meu sonho. Ele usou aquilo que eu tinha dito, que eu tinha interesse, para alcançar a sua vida. Para alcançar a vida de todos aqueles que eu passei, que outra pessoa não passaria. Irmãos, Deus tem feito grandes coisas nos lugares por conta de obediência. E o Senhor falou comigo, eu estava escrevendo a minha dissertação, porque, contextualizando, né? Eu terminei a minha graduação em física, fiz um mestrado em física também, e fiz um doutorado em astronomia. E na ciência, você não pode falar de Deus. Você tem que ser laico, o Estado é laico, né? Então, você tem que ser neutro. O que a ciência explica, você vai entender e você vai explicar com as leis da física. Você não vai falar de Deus para contextualizar aquilo. E aí, assim, eu sempre fui tentando mostrar Deus através da minha vida, através do meu testemunho. E foi muito engraçado que todo o meu processo, as pessoas viam... eu tenho 2 amigas ateias, que elas debatiam comigo.
E era muito engraçado que elas chegaram a falar para mim assim, Raquel, eu não consigo nem discutir com você, porque tem um brilho nos seus olhos quando você fala. E, amados, era essa estratégia que Deus ia me dando. Era tocando as pessoas de forma especial. Era falando do amor dele através da minha vida. Era sendo ali persistente, crendo que Deus que me chamou ia me sustentar. Porque, irmãos, eu não reclamava. Estava doendo, estava difícil. Até minha mãe sabe muito bem, eu ia contar, mas não vou contar essa história, não. Sabe? Mas, irmãos, eu não reclamava porque eu sabia que Deus estava mudando alguma coisa dentro de mim. E aquilo, toda essa história, foi forjando o meu caráter. Para que as coisas que eu fosse viver no futuro, eu pudesse suportar. Porque, irmãos, no final, depois eu vou contar a história do meu filho, a história de como eu fui para o depois que eu saí desse lugar. Tá? Foi maravilhoso, tive vários desafios no doutorado. E, voltando a falar a gente não pode falar abertamente de Deus, né? A gente tem que falar da ciência, e é isso. Se você falar de Deus, você é fraco. Eu lembro que meu orientador, ele brincava comigo, ele me chamava de atleta de cientista de Cristo. Aí eu falei assim, é um elogio. Ele queria, era um deboche, claro, né? Não era assim para fazer um elogio. Um outro orientador, não que me acompanhou a vida inteira. Porque o outro, né, que nós passamos 10 anos juntos. Desde a iniciação científica, da graduação, do mestrado, e ele já tinha reconhecido que tinha uma autoridade de Deus sobre a minha vida. Porque, irmãos, ele passou por uma situação super difícil com a filhinha dele, ele me pediu oração. E para isso acontecer, para um cientista pedir uma oração, é porque a situação estava feia, ele sabia que algo poderia ser revertido pela unção do Espírito. E Deus foi me ensinando que eu não precisava falar abertamente, mas que eu poderia ser cartas vivas. Eu poderia ser a palavra viva sendo demonstrada na vida daquelas pessoas. E aí, irmãos, por que eu pedi para a gente abrir em Jó? Porque Deus me deu uma estratégia. Eu já tinha passado pelo doutorado, e aí o Senhor falou comigo, eu falei, meu Deus, o que eu vou colocar na minha epígrafe? Acho que é assim que fala, né? Não lembro bem, mas... Aí, assim, eu fiquei pensando, vou botar uma frase de um seriado, vou botar alguma coisa, aí o Senhor falou... Aí eu estava folheando a Bíblia, porque tinha que contextualizar com a astronomia, né? Você não pode colocar nada assim do nada. Eu coloquei as homenagens da minha mãe, meu pai, Deus, família, Gerson, todo mundo, mas na parte da epígrafe tinha que ser alguma coisa relacionada à ciência. E aí, irmãos, Deus, como Ele é perfeito em tudo que faz, e foi Ele que criou a astronomia e todas as leis da física, Ele me mostrou onde eu deveria colocar, o que eu deveria colocar na minha epígrafe. E aqui eu queria abrir com vocês, para que vocês possam se divertir junto comigo, porque eu amo esse versículo. Ele está em Jó 9, e eu quero ler o 2, e depois a gente vai pular para o 9 e para o 10. Irmãos, quando eu descobri esse versículo, eu fiquei, meu Deus, vamos ler. Eu sei muito bem que as coisas são assim, mas como é que uma pessoa pode provar a Deus que ela está com a razão? Aí vamos para o 9. Deus criou as estrelas em grupos, a ursa maior, as 3 Marias e as 7 cabrinhas, está aqui, mas e as constelações do sul. Deus faz coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres não têm fim. Eu gosto mais da versão que eu anotei aqui, que eu vou ler para vocês, que é mais atual. Olha o segundo, tá, pessoal? Por quê, irmãos? Porque fala de tudo que a gente estuda. Então, assim, a minha tese vai ser lida por muita gente. E quem quiser, e quem não quiser, vai ter lá escrito que é Deus quem fez, foi Deus quem criou. E, irmãos, isso foi uma estratégia do Senhor. E eu falei, meu Deus, era para isso também. Ai, cadê? Vamos lá, aqui. A outra versão que eu tenho aqui diz assim, eu sei disso muito bem, não é novidade, mas pode um mortal ser considerado justo diante de Deus? Ele criou as grandes estrelas e os grupos de estrelas, como a Ursa Maior, o Órion, as Pleiades e as constelações que brilham nos céus do sul. Ele realiza grandes milagres, tantos que é impossível contar e ver. Irmãos, esse é o nosso Deus. Eu não precisei falar de Deus abertamente para todos ali, não, mas a minha vida e o meu testemunho fizeram a diferença naquele lugar. Eles continuam falando, porque eles sabem, minha tese está lá
está lá no Valongo, no Observatório do Valongo, e os meus artigos estão publicados. Então, as referências dos meus artigos estão em português na biblioteca da UFRJ. E volta e meia vai ser revisitado. Isso foi apenas uma das coisas que Deus fez através da minha vida. No começo, eu falei para vocês que o Senhor tinha me mostrado, né, uma visão vestida de bandeiras. Durante o doutorado, isso já começou na graduação, na verdade. Eu tinha algumas visitas, viagens, né, a congressos em astronomia, que eram todas aqui no Sudeste. Então, eu mesmo de Ilhéus, já comecei a vir para São Paulo, para o sul de Minas, fui para São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro, que eram onde os congressos se concentravam. Durante o mestrado, se intensificou mais ainda as visitas, fiquei um tempo no IAG, né, que é um Instituto de Astronomia e Geofísica da USP, e também, quando eu vim para o doutorado, o Senhor me levou para outros lugares. Eu fiz um sanduíche de 4 meses no Chile, num dos maiores observatórios de astronomia do mundo. Também tive a oportunidade de participar de um congresso na Alemanha e participei de um outro congresso no México. Irmãos, em todos eles, eu não precisei pisar nas nações, mas o Senhor me trouxe pessoas de nações diferentes. E todos foram tocados por essa unção. E não é para que por isso que eu falo que não é só por causa do meu sonho, é porque Deus, Ele ama pessoas. E Ele vai mover pessoas de onde tiver para alcançar uma vida. Sabe, irmãos, o Senhor me trouxe à memória, quando eu estava preparando essa ministração, uma colega que eu dividi quarto. É uma mexicana, ela estava eu acho que ela estava no Chile, eu não lembro bem onde é que ela estava na época, e com meu inglês super macarrônico, né, porque, né, fui melhorando com o tempo, mas na época eu não tinha aquele inglês maravilhoso, mas Deus me usou para falar do amor dele naquele lugar. Irmãos, ela era cristã e estava desviada. E o Senhor me fez estar com ela no mesmo quarto durante 2 semanas. Sabe, irmãos, e eu conversei com ela sobre o que Deus estava fazendo na minha vida, que Deus era bom, que ela poderia voltar porque Ele iria abraçar ela, que Ele só estava esperando ela dizer o sim. Sabe, irmãos, é muito bom ver como Deus ele vai aproximando as pessoas, movendo as pessoas de lugar. E aí eu sempre falava que Deus trouxe também a irmã Carmen, pastor Ramiro, né? Trouxe várias pessoas que estavam, a Fátima e o Renato, a Fátima, né? Vocês lembram? Fátima veio do Ceará, o Senhor reuniu todo mundo aqui nesse lugar, para que nós pudéssemos crescer juntos, para que nós pudéssemos alcançar pessoas. O pastor Ailton teve a visão de trazer os pastores para cá, nós fomos alcançados por essa visão e continuamos espalhando. Sabe, irmãos, Deus ele fez muitas coisas, e eu creio que Ele vai fazer coisas ainda muito maiores nas nossas vidas, a partir da nossa posição de obediência. Eu até falei, eu gosto de falar do amor do Senhor, mas é claro que eu estou aqui por uma posição de obediência. Né? É desconfortável estar na frente, mas é necessário. É necessário porque a gente precisa estar dando o nosso testemunho para que outros sejam animados. E eu falei, Senhor, o Senhor tem me mostrado que toda vez que eu pegar um microfone para falar do amor dEle, é para que outras vidas saiam animadas deste lugar. É para que você saia daqui sabendo que Deus, Ele que fez na minha vida, aquilo que Ele transformou completamente, Ele pode fazer muito mais na sua vida. Porque Deus, Ele é assim, Ele é Deus de exagero. Ele não se contenta com só tirar a Raquel lá e trazer para o Sudeste, não. Ele quer fazer mais. E aí, irmãos, terminei o doutorado. Achei que iria ficar por aqui. Já tinha montado minha cabana, minha tenda. Eu falei, vou ficar aqui na PIB. Estou amando servir. Né? As meninas começaram da dança, começaram a se aproximar, né? Porque eu trabalhei com dança aqui nessa igreja. E, irmãos, aí o Senhor falou, está na hora de levantar. A nuvem andou, Raquel, está na hora de desfazer a tenda. E aí, irmãos, fui eu, com toda a bagagem, Gerson, com toda a bagagem que nós adquirimos aqui neste lugar, para Itajubá, sul de Minas. Eu achei que iria acabar ali depois do doutorado, né? Porque eu sempre acho que chegou o fim. Mas eu estou começando a contar, fazer uma numerologia, que Deus me dá 5 anos nos lugares. Então, eu tenho que aproveitar os 5 anos que o Senhor me deu. E aí, irmãos, o Senhor me deu 5 anos aqui, aprendi, suguei o máximo desses pastores, aprendi o pastor Zeca, né? O Senhor trouxe o pastor Zeca, que eu também peguei um pouquinho do comecinho do pastor Zeca aqui nessa igreja. E o Senhor falou, não, Raquel, está acabando o tempo. Falou com meu esposo também, está acabando o tempo. Vou te levar para outro lugar. Sabe, irmãos, não foi tão simples assim, né? Depois que eu terminei o doutorado, pastor, estou falando muito tempo? Tá.
Quando eu terminei o doutorado, o Brasil passou por uma situação difícil, né? Que foi a mudança de governo, né? Saiu a Dilma, entrou o Temer, e aí depois do Temer saiu, entrou o Bolsonaro. E aí, durante esse período de Dilma para Temer, as bolsas no país ficaram mais escassas, porque eu não contei que Deus é perfeito em tudo que Ele faz, eu não precisei pagar nenhum centavo. Por quê? Porque eu fiz tudo em escola pública. Fiz ensino médio em escola pública, mestrado, doutorado também na universidade pública, e o pós-doutorado também, posteriormente, seria numa universidade, no instituto público. E isso eu preciso de bolsas. Né? O governo ele te dá bolsas para que você possa estudar. Então, quando eu falo de todo o processo, desde da minha iniciação científica júnior, eu ganhava uma bolsa de R$80. E aí, quando eu passei na graduação, fiquei 4 semestres sem bolsa, mas Deus ele move peças, né? Quando Deus ele quer te abençoar, Ele move as peças do tabuleiro para te atender. Por quê? Porque Deus ele é perfeito, Ele conhece o começo, o meio e o fim. Ele sabia que sem bolsa eu não iria conseguir completar a universidade. E aí, no primeiro semestre, que eu achei que eu iria ficar sem bolsa e minha família não tinha condições de arcar, eles lançaram também um programa de permanência, não era programa de cotas ainda, porque na época não tinha. E aquele período eles me dariam um pouco mais, era R$135. A Raquel foi promovida de 80 para 135. Estava bom, estava maravilhoso, porque aquele dinheiro é o dinheiro da minha passagem, do meu lanchinho, e também dinheiro de ajudar dentro de casa, porque naquela época meus pais também não tinham condições, e aquele dinheiro também entrava para as contas de casa. Depois da graduação, depois desse período, né, graças a Deus que eu não fiquei sem bolsa, no 4º semestre, o Senhor me deu mais uma bolsa de iniciação científica. E aí eu passei de 135 para R$300, e o negócio foi melhorando. Né? E assim, parece pouquinho, né, porque naquela época, se a gente for comparar, o salário mínimo era muito baixinho, era 200, era 300, era muito pouquinho. Mas o real era mais valorizado que é hoje. Então, 10 centavos dava para muita coisa, muito docinho. Hoje não dá para nada. Mas, então, assim, o Senhor foi promovendo. E aí, no mestrado também, eu tinha bolsa de mestrado, era um pouco maior o valor, já era 1.200. Depois, no doutorado, era um pouquinho maior, foi para 2.200. E aí, era o que eu tinha por ali. E, assim, o que é mais lindo, né, que eu falo, o Senhor está me acrescentando, né? Graças a Deus, eu fui numa crescente. E aí, durante eu tive um intervalo entre o doutorado, o final do doutorado, e o início do pós-doutorado. Porque a minha bolsa, eu atrasei a defesa, uns 6 meses, por conta do sanduíche. Quando eu voltei, tinha muita coisa para correr atrás, e aí acabou atrasando uns 6 meses. E eu fiquei de março, é claro que eu tinha economizado um dinheiro, né, porque Deus ele é perfeito em tudo que faz, me ensinou a economizar também. E aí, é claro, meu esposo trabalhando, né, e a gente deu para complementar a renda. E aí eu fiquei esse período sem trabalhar. Mas, irmãos, lembra lá atrás que eu achava que eu seria missionária? O Senhor falou, Raquel, já que você está sem bolsa, vou te colocar no estágio, sabe aonde? No CIEM. Eu fiquei, irmãos, trabalhando no CIEM. Já tinha terminado meu doutorado, estava sem bolsa. E aí o Senhor falou, tem uma vaga para você no CIEM. E aí eu comecei a ser secretária acadêmica. Tinha voltado um pouquinho, né, porque o salário era um pouquinho mais alto, o salário ficou mínimo, e aí, glória a Deus, porque eu estou servindo. E aquilo, pronto, era a deixa de que eu iria ficar aqui. Vou ficar aqui, já estou trabalhando no CIEM, estou muito bem na igreja, estou muito bem no casamento, porque eu tinha feito Casados para Sempre, vamos morar aqui. E aí o Senhor me chama para ir para o Itajubá. Logo depois, né, fiquei 3 meses no CIEM, e aí surgiu a oportunidade de um pós-doutorado. E aí, assim, foi aquela coisa, aquele chororô. Aí já estava cuidando de célula, tinha feito novos amigos, assim. E aí chegou a hora da gente mudar. Irmãos, foi muito bom no primeiro ano. No segundo ano, eu engravidei. Por quê, irmãos? Porque é muito engraçado como Deus trabalha, né? Eu continuei publicando, né, trabalhando normal, servindo ao Senhor, né, servindo ao Senhor na igreja. E aí eu falei, não, está na hora, vamos ter um filho. Irmãos, Deus ele é perfeito em tudo que faz. Mas eu não fazia ideia que eu tinha um problema no útero. Não fazia ideia. Eu estava super feliz com com o que Deus estava fazendo na minha vida. E aí eu engravidei, aquela sensação maravilhosa, mas algo estava sendo trabalhado dentro de mim.
toda vez que um irmão vinha, ele tocava na minha barriga e falava: perfeito ele é, como perfeito é o Senhor. Está em Salmos, você me mostrou hoje. Está lá em Salmos, deixa eu ver sim, para falar direitinho, para vocês olharem depois. Não, mentira, perdão, gente, está em Mateus 5,48, a Sermão do Monte, que eu aprendi a amar também com o pastor Zeca. E aí, irmãos, todo irmão que estava lá ministrando, lá em Itajubaia, a gente começou a servir no Verbo da Vida. E aí, é uma igreja também que nós amamos muito. E, assim, foi muito, assim, interessante como Deus está trabalhando na minha vida. Porque a gente acha que o Senhor ele só vai fazer coisas grandes na nossa vida no financeiro. Mas não. Ele faz em todas as áreas. Quando o Senhor ele nos chama para um propósito com Ele e a gente obedece, irmãos, pode ter certeza que descansar vai ser o mínimo. Sabe por quê, irmãos? Durante o período que eu estive aqui na PIB, o Senhor tratou muito, muito, muito comigo no Sermão do Monte. Sabe por quê, irmãos? Porque eu passei por uma vida de privação, de muita fome. Passei por uma privação de fome, tendo que engolir choro para poder estar ali estudando. A minha casa tinha 4, sala, banheiro, 2 quartos, cozinha, um quintalzinho, e a casa embaixo querendo utilizada, porque a gente não tinha condições de finalizar. Era o que a gente tinha. E uma casa, imagina uma casa com 8 pessoas, quase todo mundo da mesma idade. E tinha, era uma escadinha, né, a diferença de 2 anos de cada um. Então, quando eu estava com 25, eu tinha irmão de 15, tinha irmão de 17. Então, era muito zoado dentro de casa. Imagina a hora que ela ia conseguir estudar. De madrugada. Eu passava a madrugada inteira estudando. E a minha mãe, uma mulher muito sábia, ela sempre falava, né? Ela sempre me deixava estudar de madrugada e me deixava acordar um pouquinho mais tarde durante o dia. Não me chamava para fazer as coisas de casa nem nada, mas ela me chamava um pouquinho antes para eu não perder o ônibus para ir para a faculdade. Irmãos, eu tinha muito medo de ficar desempregada. Eu tinha muito medo de não ter uma bolsa. Eu tinha muito medo de não conseguir fazer aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração. Por quê? Porque eu tinha mirado um homem. Na minha cabeça, eu iria ser a cópia do meu orientador, lá do ensino médio. Aquele orientador. Cheguei aqui, o Senhor foi tratando comigo sobre o lírio dos campos, que eles não trabalham, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Me ensinou a confiar em Deus, a esse lugar de descanso, a não me preocupar com o que eu vou vestir ou o que eu vou comer, porque basta cada dia o seu mal, e o amanhã a Deus pertence. E, amados, o Senhor me bombardeou, literalmente, da palavra. E essa palavra, ela ficou aqui, ó, guardada. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sempre falo, assim, todo mundo fala, né? Mas isso é o meu lema de vida. Eu estou aqui nesse lugar, porque eu estou quem eu sou, na verdade, não aqui, não literalmente, né? Mas o Senhor tem me construído e me conduzido nessa caminhada por causa das pessoas que vão ser tocadas. E aí hoje eu vejo o Felipe, o meu filho. Ele precisava que eu fosse resiliente, porque ele precisava de todo o suporte que hoje eu posso dar para ele. Só voltando um pouquinho, quando eu fui para Itajubá, eu saí daqui no dia 3 de julho de 2017, e aí eu já estava falando, já estava 32 anos, 31 anos, eu falei, eu quero ter filho, Senhor, quero nem saber. Eu sabia que aqui no Rio eu não podia ter, por causa da questão financeira, e porque, sei lá, o Senhor colocou no meu coração, eu acho que foi o Senhor que colocou mesmo no coração que não era aqui, o lugar para ter meu filho. E aí o Senhor me levou para Itajubá, e eu falei, está na hora, enchi o saco de Gerson, abusei bastante, eu falei, não pode falar, que assim, o contexto é diferente para vocês, né? Então, como fala, eu insisti muito, muito, e a gente teve filho. Só, irmãos, a gente planeja de uma forma e vem da forma que Deus quer, né? Por quê? Eu tinha feito um planejamento de fazer uma viagem para São Paulo no dia 10 de outubro, de 2018, eu tinha descoberto a gravidez em maio, estava com 2 meses, e em outubro seria o meu momento de preparar o enxoval da criança. Antes disso, do dia 10, né, que seria o dia que eu iria para São Paulo, fazer tudo enxoval, o Senhor me deu um sonho. Nesse sonho, eu estava tendo um aborto.
E aqui acordei chorando, desesperada. Eu falei, meu Deus, vou orar. Vou orar porque sonho para mim não é premonição, é revelação para que eu possa estar orando e repreender o maligno, né? Porque alguma coisa iria acontecer. E um sonho daquele, eu falei, não, Senhor, provavelmente foi o Senhor que me deu para que eu pudesse dobrar a oração e guardar o meu filho em oração. Porque mãe é isso, né? É aquela pessoa que vai lá e intercede mesmo pela vida do seu filho. E aí eu comecei a orar. E no dia, irmãos, que eu tinha planejado para fazer a viagem para São Paulo, sabe, tinha dado tudo errado, o carro que iria comigo ia me levar, desistiu. E aí, no mesmo dia, eu começo a entrar em trabalho de parto, com 6 meses. Irmãos, foi um choque. Eu sabia, sabe? E Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Ele sabe que eu presto atenção nos detalhes. Eu ouvi no curso de gestante que, olha, grávida não pode sangrar. Foi a única coisa que me falaram. Não foi o pré-natal que me falou, não foi nada. Foi no curso de gestante que eu fiz numa loja lá de Itajubá, porque lá eles têm essas coisas. E aí eu fui fazer esse curso de gestante, e eles me falaram isso, eu fiquei com aquilo na cabeça, não pode sangrar. Eu estava plena no meu trabalho, conversando sobre política. E aí eu vou ao banheiro e percebo que algo está acontecendo. E, sabe, irmãos, e até anotei tudo que o Senhor falou comigo naquele período. Felipe nasceu, para vocês terem uma ideia de quão pequenininho ele nasceu com 1,10 kg. Pensa 1 quilo de arroz, acrescenta 10 gramas. Era tudo que ele pesava. E com 34,5 centímetros de altura. Ele ficou quase 3 meses na UTI. E Raquel, lá com ele. Eu fiquei o dia inteiro. Só não ia 3 horas da manhã. Porque Deus tinha me dado aquela promessa. Deus me deu o meu filho. Irmãos, e eu falo, se eu não tivesse passado por esse lugar, se eu não tivesse aprendido tudo que eu aprendi aqui, Felipe provavelmente estaria vivo, porque Deus faz tudo perfeito, mas eu não teria passado da forma que eu passei. Teria murmurado, teria me desesperado, teria perguntado a Deus por que eu, por que ele, por que daquela forma. Teria abandonado os meus sonhos, teria começado a culpar a Deus. Mas, irmãos, a minha certeza era que Deus estava cuidando do meu filho. Eu não tinha dúvidas de que aquele Deus que tinha me trazido de Ilhéus para o Rio, do Rio para o interior de Minas Gerais, e que tinha feito tudo aquilo na minha vida para tocar pessoas, Ele também poderia fazer um milagre na vida do Felipe. E foram declarações de fé, e guardando meu coração. Porque eu falei, Satanás, você não vai ouvir murmuração da minha boca. Deus me deu o meu filho. E se Ele é tão bom comigo na minha carreira acadêmica, me colocando nos lugares que Ele me colocou, me levando a pessoas que eu nem imaginava. Se Ele fez tudo isso na minha vida por amor a mim, por amor a pessoas, eu só posso ser grata a Ele pela oportunidade de ser mãe. Então, eu vou ser mãe desse menino. E, irmãos, eu ficava lá como uma chata mesmo. Ficava lá do lado da incubadora, olhando meu filho, olhando cada coisinha, zelando pela vida dele e declarando, não sou escrava do medo. Deus lançou aquela música, Fernandinho lançou aquela música, era meu lema. Não sou escrava do medo. O Senhor não me deu espírito de medo, mas de poder e ousadia, então eu declaro que meu filho vai viver. Irmãos, eu declarava, porque eu tinha experimentado Deus fiel. Irmãos, o Senhor me tirou de um lugar que, assim, eu não tinha nem perspectiva. Eu não tinha nenhum sonho. O meu sonho máximo era ser caixa de supermercado. Te juro, não estou inventando. Era o que eu via, porque naquela época a gente não ia ao banco. Se a gente fosse ao banco, talvez eu poderia sonhar em ser caixa de banco. Mas não era a minha realidade. Então, Deus me moldou todo esse processo para que eu pudesse resistir na prova. Amados, a maior prova da minha vida foi ter que passar pela UTI com meu filho. E eu passei dando glórias ao Senhor. E as pessoas viram o amor do Senhor na vida daquele menino. Sabe, Felipe nasceu tão pequenininho. As pessoas achavam que ele nem tinha som. E assim, foi muito engraçado, né? Que eu cheguei na UTI. E aí, assim, eu cheguei no hospital, estava já em trabalho de parto, não estava sentindo nenhuma dor, estava super plena. Por quê? Porque eu também orei. Eu falei, Senhor, eu não quero sentir dor. Agora eu já sei, eu tenho que sentir a dor para entender que eu estou em trabalho de parto, né? Só que eu orava, Senhor, eu quero ter filhos, mas eu não quero ter dor. E eu cheguei lá no hospital, tinha 4 dedos de dilatação sem nenhuma dor.
chegou a 6 dedos sem dor nenhuma. E aí Felipe começou a querer nascer. E aí, assim, ele nasceu de um parto cesáreo, foi para a UTI, e a Raquel lá, no dia seguinte, já estava lá de pé, olhando o menino. Né? Ele é meu filho. E assim, Deus, como eu falo, Deus é maravilhoso. Não poderia esquecer das orações de vocês. Sabe, o Senhor mandou Mel, não sei se a Mel está aqui. Mel foi me visitar, tinha me visitado antes, visitou o Felipe na UTI. Ela viu aquele negocinho pequenininho, parecia um gatinho, coisa mais linda. E também, claro, né, Felipe tinha nascido sem roupa. Deus moveu pessoas. Né, as irmãs maravilhosas dessa igreja também levaram muitos presentes para o Felipe. Isso, não, sabe, foi um curto espaço de tempo. E aí eu falo, se eu não tivesse plantado coisas aqui nesse lugar, e a igreja não tivesse plantado coisas dentro de mim, irmãos, eu não sei se eu teria sobrevivido àquele momento. Porque imagina você em pós-parto, tendo que ficar em pé, todos os dias, por 71 dias, olhando o seu filho. E sabe como Deus ele é tão perfeito? No dia do meu aniversário, Felipe saiu da UTI no dia 28 de dezembro. Eu tinha me dado assim, um momento, né, porque em geral eu ia todos os horários para tirar o leite e tal, e eu tinha me dado um momento de sair. Eu vou sair, comer uma pizza e volto rapidinho. Na verdade, fui em casa, aí tinha umas festas surpresas, porque nessa época que meu estava lá. E aí, irmãos, estava super feliz com Deus. Falei, ai, meu Deus, coisa linda que o Senhor está fazendo. Chorei horrores, tá? Não vou dizer que foi sorriso, não. Eu chorava muito, né? Porque ao mesmo tempo que você está forte declarando, vem a sua alma, e ela sente. E eu senti muito. E minha mãe sempre, Raquel, levanta aí. Vai continuar assim, não. Vamos ficar de pé. E aí a gente retomava. E aí, nesse dia do meu aniversário, eu não tinha noção, né, que algo tinha acontecido lá na UTI. Felipe, ele tinha tido 2 paradas cardiorrespiratórias. E no dia seguinte, eu fui plena, né, para receber o relatório do médico, e eles não me falaram nada. Teve intercorrência de noite. E acabou. Aí eu falei, intercorrência, deve ter acontecido uma coisinha, e pronto, está bem, estou aqui, estou olhando, está tudo igual. E aí, irmãos, como eu já era uma familiarizada da UTI, as enfermeiras me conheciam, a menina chegou para mim assim, menina, seu filho deu trabalho ontem. Ele não queria voltar, sabe? A gente fazia ressuscitação nele, e ele não voltava. Irmãos, eu falei, foi? Irmãos, enquanto eu estava lá descansando, o Senhor estava cuidando do meu filho. Ele teve 2 paradas cardiorrespiratórias, e para a honra e glória do Senhor, não ficou nenhuma sequela. Ele conseguiu, e assim, e Deus é tão perfeito, que eu estava descansando. Sabe, irmãos, eu até estava procurando na minha memória algum momento que eu fiquei pensando, meu Deus, será que Felipe não vai resistir? Não pensei. Porque Deus tinha me dado certeza. A mesma certeza que Ele tinha me dito o sexo do meu filho, eu sabia que era menino. Desde quando eu soube que estava grávida, eu já sabia que era menino. E quando ele estava na UTI, Deus falou, fica lá. Em nenhum momento. Aí eu percebi. Está vendo porque eu sou uma pessoa que não largou osso? Porque foi Deus que me forjou. Então, se o inimigo tentar tirar, ele vai ter muito trabalho. Porque eu conheço o Deus que me deu, irmãos. Se Deus te deu, pode ter certeza que Ele vai te dar aquilo que você precisa para passar aquele momento. E eu falo, irmão, se eu não tivesse passado por esse lugar, se eu não tivesse passado pela PIB, eu não teria vencido com a palavra. Teria vencido, talvez vencido por alguma outra situação, mas eu tenho certeza que o que guardou a vida do Felipe foi o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Foram 6 perdas que eu vi naquela UTI. E todas as vezes que alguém falava de alguma coisa, eu declarava, meu filho é perfeito, como perfeito é o Senhor. Nenhum momento eu imaginei. Depois, é claro, veio a questão do autismo, meu filho tem autismo, mas o meu luto foi lá atrás. Meu luto foi da UTI. Que eu achei que teria meu filho de 9 meses para reclamar de não conseguir respirar, de não poder levantar. Mas, enfim, foi lá. Depois o Senhor me mostrou, Raquel, os desafios são pequenos para você. E tem mais, irmãos. Tem mais. Quando eu achei que eu iria ficar em Itajubá, o Senhor me tirou de novo. Vamos, Raquel. A nuvem andou de novo. Você vai voltar para o Rio. E aqui estou eu, irmãos, para contar o testemunho para vocês de tudo que Deus tem feito na minha vida. E só para finalizar, eu não sei se já está na hora. Meu pai já até passou da hora.
Mas, irmãos, é porque eu não vejo vocês há muito tempo, já tem muita coisa para contar. Só para contar para vocês o que Deus fez. No final de 2021, eu já estava encerrando minha bolsa, né? Quando eu estava em Itajubá, eu tinha 5 anos de bolsa PCI, que é um programa de capacitação institucional. Eu fui como pesquisadora bolsista em um instituto, que é o Laboratório Nacional de Astrofísica. E lá eu fazia pesquisa mesmo, continuei estudando as coisas do meu doutorado, desenvolvendo artigos, né, estudando grupos e aglomerados de galáxias, que não vai dar tempo de falar hoje. Mas continuei trabalhando com astronomia, porque a astronomia sempre foi esse combustível, né? Foi aquilo que Deus viu que eu ia ser boa e pronto, deslanchou, né? E aí o Senhor falou que estava na hora de vir para cá. Por quê? Porque minha bolsa já ia acabar em 2022. E aí, em 2021, eu comecei a fazer transição de carreira, que eu nem imaginava. Lembra que lá atrás eu falei que eu tinha mirado um homem, que era o meu orientador, que eu queria ser igual a ele, né? Fazer mestrado, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, depois trabalhar na UESC? Queria isso para a minha vida depois, né? Porque o Senhor restaurou todos os meus sonhos. E aí eu achei que eu iria continuar na astronomia. E aí Deus falou, não, Raquel, tem um outro lugar para você alcançar. E aí o Senhor me bota no meio, estava lá trabalhando normal, e eu, durante uma das minhas incumbências, né, no pós-doutorado, era também fazer observação noturna. E eu ficava de madrugada trabalhando, né? E aí surgiu uma vaga na Vibra Energia, que é onde eu trabalho hoje. Não sei se vocês conhecem, a antiga BR distribuidora, né, dos postos de combustível. Então, surgiu uma vaga de cientista de dados. Eu falei, vou fazer. Quem sabe, né? Estou precisando, no futuro minha bolsa vai acabar, vou ver o que acontece. Irmãos, foi um desafio muito grande. Eu tive um dia para fazer todo o teste que eles tinham me colocado, era um desafio, né, de algoritmo de machine learning. Era para desenvolver um código, fazer uma análise e apresentar para eles em menos de um dia. E aí eu tinha que trabalhar, eu tinha que ficar de madrugada estudando, e tinha um bebê pequeno, né, tinha um menino pequeno, já com todas as demandas e tal. Eu falei, vou lá. E aí, assim, até então, eu falei, vou fazer porque se der, deu. Se não der, eu tenho mais um período de bolsa. E aí, irmãos, meu computador deu pau. Perdi tudo. Aí eu falei, poxa, não vou conseguir. Porque no dia seguinte eu tinha que fazer entrevista. E tinha que estar com o código pronto e com a apresentação pronta também. E aí eu falei, comecei a chorar. Falei, vou tomar banho. E para uma pessoa, né, cacheada, cabelo crespo, você não faz assim, você não lava o seu cabelo toda hora. Você se prepara para lavar o cabelo. E aí eu falei o seguinte, Senhor, já deu, perdi a prova, não vou para a entrevista. E digo mais, vou lavar meu cabelo. Para não ter desculpa de alguém, sabe, dizer, não, Raquel, você não vai, não desiste não, vem cá. Por quê? Porque eu faço as coisas certinhas, né, gente? Como Deus, ele é perfeito, perfeito também tem do ser. Então, eu tinha avisado para o meu colega que tinha feito a indicação, que eu não ia mais fazer, porque meu computador tinha dado pau e eu não tinha conseguido terminar o código. E eu não iria fazer a entrevista. E fui lavar meu bendito cabelo. E fiquei lá lavando meu cabelo e meu colega, eu falei, não vou olhar o celular, porque ele provavelmente vai dizer para eu fazer a entrevista. E aí, irmãos, eu, estava sacando o cabelo, falei, vi a mensagem, comecei a olhar. Ele falou, não, Raquel, ele me ligou, falou, não, Raquel, você vai fazer. Por quê? Isso acontece no dia a dia. A gente está lá fazendo um código, o computador pifa, é comum, seu computador não era de última geração, era meu computador pessoal, que eu tinha que fazer um algoritmo que tinha isso na máquina para prever um resultado tal. Meu computador não ia aguentar. Ele falou, entra lá e explica isso. Irmãos, aí fui eu, com o cabelo. Porque tinha lavado o cabelo. Eu falei, Senhor, é tu, não é possível. Eu fui fazer essa entrevista. Irmãos, houve tanto favor do Senhor, que eles falaram, não, Raquel, ainda não tá pronto, percebi, entendi seu problema, vamos te dar uma segunda chance. Mas não falaram na hora, esperaram desligar a entrevista, eu fui dormir chorando, eu falei, agora que eu não dormi, eu vou dormir, porque eu já tinha lavado meu cabelo, vou dormir, passei a noite toda em claro, fazendo código, chegou no meio da tarde, o computador pifou, fiz a entrevista, mostrei o que tinha feito, nada, porque eu tinha perdido tudo. Eu falei, agora eu vou dormir. Aí, do nada, estou cochilando, chorando, falando, Senhor, quando vai ser? O que vai ser? Aí o Senhor, sei lá, tocou lá a menina do RH e falou assim, Raquel, eles resolveram te dar mais uma chance. Eu falei, o quê? Como assim? Mais uma chance para mim? Do nada, nem me conhecem.
Aí ele falou, não, você teve menos tempo do que os outros candidatos. Aí eu, tá bom. Aí eles falaram assim, eu vou deixar para você apresentar para mim na segunda-feira de manhã. Isso era uma sexta, de noite. E eu tive esse final de semana para fazer. E aí, irmãos, estava super cansada, porque eu já tinha ficado um dia sem dormir, tinha que trabalhar no dia seguinte, e tive que passar o final de semana inteiro para fazer o código. E dessa vez eu vou salvando, né? Salvei. Porque eu falei, esse negócio não vai perder de novo, não. Irmãos, eu fui surpreendida com o amor do Senhor nesse final de semana. Eu já estava desistindo daquilo. E eu falei, Senhor, eu estou muito cansada. Eu ainda tenho bolsa, eu não preciso agora. Né? Eu posso descansar um pouquinho. Deixa mais para frente. Sabe, irmãos, eu fui a um culto. O Senhor, sabe quando o Senhor ele vai, te coloca no colo? Te diz, vem aqui, minha filha, eu sei que você está cansada. Né? Porque eu já tinha passado por aquilo tudo. Meu filho já tinha passado por aquele processo na UTI. Estava me arrastando pelo pós-doutorado, porque é difícil, irmãos. É muito difícil você fazer ciência, com todas as incertezas do país, e ainda por cima ter um bebê pequeno, porque ciência ela é muito difícil para a mulher e para mães, principalmente. E cristãs, claro, né? Então, assim, foi um processo muito difícil. E aí eu falei, aí o Senhor, naquele final de semana, Ele me abraçou. Ele me abraçou e falou, Raquel, vem cá, fica aqui quietinha comigo. Irmãos, foi o que eu precisava. Passei o domingo para segunda fazendo o código de novo, sem dormir. Cheguei lá 11 horas da manhã, super plena, cheia de Deus. Fiz uma excelente apresentação. Eles amaram. Tipo, chegou no final da tarde, Raquel, a vaga é sua. Eu falei, meu Deus. Porque tudo tem que ser com emoção, né? As coisas podiam ser devagarzinhas, tranquilas, calmas, serenas, como um bom baiano gosta, porque a gente gosta disso, né? De leveza. E aí o Senhor falou, não, Raquel, está na hora da nuvem andar e eu preciso te sustentar. E aqui estou eu, irmãos. Não fiquei nem um mês sem salário. Nós estamos prosperando naquilo que o Senhor nos colocou. Irmãos, na ciência, você não tem plano de saúde. Deus, Ele nos deu um plano de saúde maravilhoso e nos deu ainda um plano que a empresa oferece para custear o tratamento de filhos especiais. Sabe, irmãos, eu falo, Deus, agora eu entendi o porquê eu não desisti lá atrás. Era porque o meu filho, que vai ser herança, que é a herança do Senhor e que vai impactar muitas outras pessoas, ele precisava de mim. Ele precisava de nós, ele precisava da nossa obediência, porque hoje nós declaramos que nosso filho, ele vai alcançar as nações, ele vai perpetuar aquilo que Deus começou nas nossas vidas, não para na gente. A gente pensa que uma coisinha que eu falei lá atrás não é suficiente para nas mãos do Senhor, Ele só precisa do seu sim, irmãos. E aí hoje eu aprendi de uma mulher de Deus, que ela ouviu uma ministração e ela falou para mim, aquilo ficou como verdade no meu coração. Do Senhor, Ele sempre vai ter um sim meu. E aí eu pergunto para vocês nessa noite, vocês estão dispostos a dizer sim para o Senhor? Para aquilo que Ele quer que você faça? Amados, o Senhor tocou muito forte no meu coração, eu pensei em trazer alguns vídeos de astronomia, mas o Senhor falou, não, essa noite é para ressuscitar sonhos. É para dizer para você que Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele continua fazendo milagres. Ele fez milagre na vida do meu filho lá na UTI. Enquanto eu estava descansando. Não era o meu velar o meu filho. Eu ficava ali, Senhor, não saio daqui quando Ele não for comigo. Eu dei uma de filha birrenta mesmo. Eu falei, não saio, Senhor, Tu é meu Pai. E se o Senhor é meu Pai, eu posso pedir o que eu precisar. Porque a Tua palavra fala que imagina se eu que sou humana, que sou carnal, consigo dar coisas boas para o meu filho, quanto mais o meu Pai que está no céu. Irmãos, o Senhor, Ele é muito, 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 muito bom. E Ele quer que você se lembre daquele sonho que você está lá atrás, se pensou lá atrás. Mas que você disse, não está na hora. Estou muito velho. Passou o tempo. Agora eu sou mãe. Ou eu sou muito jovem. Não, irmãos. Eu lembro da Larinha aqui, ó, desse tamanho. Desse tamanho, gente, que coisa mais linda servindo ao Senhor.
Sabe, irmãos, a gente não entende, mas o Senhor, Ele impregna isso dentro de nós, porque Ele sabe que a gente precisa. Não é porque é bonito, ou porque eu quero, ou porque meus pais querem. É porque eu preciso estar alimentada nessa fonte. Amados, lá no Mateus fala, né, que o ramo que ele não está enxertado na árvore, sabe, ele precisa, a gente precisa estar enxertado nessa árvore, que é porque é da árvore que sai a seiva. O nosso alimento, ele vem do Senhor. E, irmãos, não foi só para me prosperar financeiramente. E o Senhor tem falado comigo de coisas maiores que Ele vai fazer na minha vida. E é muito engraçado que essa unção, e aí eu falo, sabe, irmãos, não sou eu não. É porque Deus fez para que eu possa testemunhar disso. Em 2 anos de Vibra, eu sou conhecida pelo vice-presidente da empresa. Por conta do quê? Da astronomia. De 3.000 funcionários, irmãos. Ele sabe meu nome, sabe o que eu fiz, sabe que eu tenho um filho autista. Sabe da minha história. Porque não sou eu, não fui eu que falei. Eu estou maquiada hoje, eu estou arrumadinha, mas no dia a dia, irmãos, no dia a dia ninguém dá nada, não. Gerson dá, ele dá. Ninguém dá nada não, irmãos. Mas o Senhor me escolheu. Ele me escolheu porque Ele sabia que iria ter um coração sensível. E eu não sou a única, não. Eu sou uma de muitos filhos. E os filhos estão aqui hoje, precisando ouvir essa palavra também. Ouvir esse testemunho também. Porque o Deus que operou no passado, que manifestou o milagre na nossa vida, que ressuscitou o nosso filho na UTI, Ele é o mesmo Deus que está aqui hoje e quer ressuscitar muitos sonhos. E só para não esquecer, eu estava falando dos 2 anos da Vibra, né, que Deus já honrou. Eu participei no ano passado do Web Summit, que é da área de tecnologia, e eu falo, não estou frustrada porque saí da astronomia, não, pelo contrário, tem um mistério de Deus lá naquele lugar, tem pessoas para alcançar, e tudo que eu aprendi lá é para estar aqui. Né? E onde o Senhor me mandou, eu estou indo também. E aí o Senhor, né, num dia, falou, Raquel, fui selecionada para participar desse evento, a empresa pagou para a gente poder ir. Né? É um evento super caro, do meu bolso não ia sair mesmo, porque não dá. Mas eu fui. E aí, irmãos, o único requisito era que eu pudesse falar no dia, né? Fazer uma palestra. E aí eu já termino as bases, né? Imagina, ela fez todo mundo falar o que eu tinha aprendido lá. E aí passou um mês, achei que todos tinham esquecido. E aí, num belo dia, acho que foi dia 19, 29, agora em junho, eles chamaram, dia 10 de julho, eu acho. Eles chamaram para falar uma palavra. E aí eu fui e falei lá um pouquinho do que eu tinha aprendido, falei da questão da mulher, né, que está muito em alta, falei o que tinha aprendido no evento. E aí depois, fui sentar, todo mundo emocionado, porque, né, sei lá, eu falo, as pessoas choram. Brincadeira. Mas é porque eu chorei e todo mundo chorou junto, né, porque as coisas tocam a gente. E aí, irmão, só para encerrar, porque senão eu vou tomar muito tempo, eu fui sentar no meu lugar. Irmãos, eu nem imaginava que a honra que eu ia receber. O meu vice-presidente virou assim, você está vendo a Raquel ali? Alguém consegue adivinhar qual é a formação dela? Da área de TI, né? Todo mundo falou, ciências da computação. E aí ele falou assim, dá um microfone para ela. Aí eu peguei o microfone, toda tímida, porque eu sou tímida mesmo, né? A ação do Espírito Santo faz isso aqui, ficar assim, né? Eu sou tímida. E eu sou simples, irmãos. Sabe, no meu dia a dia é rasteirinha, é uma roupinha básica, maquiagem pequena que apresentava para o trabalho, mas sou simples. Não saio falando, a não ser que me perguntem. E aí eu fui explicar, porque eles já conheciam a minha formação. E aí quando eu fui falar, sou graduada e mestre em física, doutora em astronomia e pós-doutora em astrofísica. E aí eles começaram, uau! Sabe, irmãos, essa unção nos persegue. E aí eu queria contar sobre a bondade. Não foi porque Raquel se destacou lá na empresa. Não, irmãos, é porque o Senhor está me mostrando que ali é só o começo. Que eu não posso me esconder e que eu não posso ficar na minha zona de conforto, porque Ele quer mais. Quando o Senhor te exalta, irmãos,
É para que as pessoas vejam que há algo diferente em você. É para que o testemunho continue sendo forte. Porque eu não estou ali, agora as pessoas me conhecem alto para que todos vejam, é porque a luz dele precisa brilhar naquele lugar. Então, irmãos, conto o coração de vocês. Mas também eu queria chamar um louvor para que a gente pudesse cantar. Eu não, né, eles, porque eu não canto. Mas que a gente pudesse agradecer a Deus pela bondade dele. Sabe, irmãos, se não fosse a bondade do Senhor, nós não estaríamos aqui hoje. E eu falo em questão de respirar. É a bondade do Senhor que nos mantém de pé. É a bondade do Senhor que nos conduz pelos lugares. E aí eu já vou começar a me despedir e dizer que eu estou muito feliz pela oportunidade.